A luz da cidade baixa. Merda, 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 merda. Isso era o que o anão estava pensando quando o portal se abriu na frente dele, e ele repetiu exatamente a mesma série de pensamentos quando o rei morto-vivo atravessou. Ele quase congelou, mas teve consciência e autocontrole suficientes para cair de joelhos diante do único morto-vivo que todo anão no mundo reconheceria à primeira vista. Ele era seu senhor, o patrono de seu ofício sagrado, o salvador de sua civilização. Não havia ninguém sob a montanha que não sabia seu nome ou rosto, mas estar na frente dele ainda era um terror, gratidão ou não. Leinas atravessou o portal atrás do rei feiticeiro, e olhou em volta. Era a entrada de uma caverna, estava desgastada devido ao lascamento, no entanto, tinha um polimento cuidadoso, nada bruto, era o trabalho de artesãos habilidosos. O guarda era um anão vestido com uma armadura de runas, e portando uma espada da mesma arte. Isso não foi surpresa para Leinas, afinal ela sabia há algum tempo que o rei feiticeiro havia mostrado favor a esta arte anã em particular, então não foi surpresa ver que eles mesmos fizeram uso dela. Olá! Ainz ou Algon disse, um tanto desajeitado, pois estava claro que o anão estava nervoso para falar. Salve o rei feiticeiro! O anão disse com os olhos arregalados, fixos e apavorados. Ainz levantou a mão esquelética, e o anão balançou. Fique à vontade. Ainz disse. Não estou descontente com você, mas gostaria de ver o conselho. Foi exatamente nesse momento que outro anão blindado e armado se aproximou, evidentemente seu colega, e assim que ele viu Ainz, o anão caiu de joelhos, e gritou. Salve o rei feiticeiro! Com nitidez marcial. Levantem-se, vocês dois, eu gostaria de ser atendido pelo conselho, algum de vocês faria a gentileza de me escoltar? Ele perguntou em sua voz desconcertantemente nobre. Eu irei, senhor. O anão recém-chegado disse, para grande alívio do primeiro. Por favor siga-me. Ele disse, e liderou o caminho para a abertura cavernosa. Os túneis dos anões não eram as coisas toscas que as pessoas imaginavam nas cavernas, eles mantinham as cavernas bem iluminadas, de modo que era como se estivessem andando à luz do dia. Os caminhos foram suavizados para que ninguém tropeçasse em uma pedra errante, onde desfiladeiros e fendas profundas estavam presentes, grades bem construídas foram colocadas para garantir que uma caminhada segura não fosse interrompida abruptamente por um passo mal colocado. Os anões, Leinas notou, também pareciam ser mais artísticos do que ela havia sido levada a acreditar por suas reputações, embora nem cada centímetro da caverna fosse decorado com entalhes, havia muitos deles, exibindo cenas de histórias em entalhes que foram cuidadosamente pintados. Com licença. Leinas perguntou ao anão na frente deles. Posso perguntar sobre todos os entalhes pintados na rocha? O anão olhou para trás, e encolheu os ombros. Claro. É prática. A mineração pode ser um trabalho difícil, mas há momentos em que um toque mais preciso é necessário, e ao cavar a rocha assim, os alunos que aprendem o ofício de mineração praticam. Quanto à pintura, bem, algumas pessoas simplesmente gostam de arte. Ele respondeu simplesmente. Leina sentiu sua mente se abrir um pouco, ela percebeu que estava pensando em outras raças como monolíticas, apenas indivíduos que eram idênticos uns aos outros, sem personalidades diferentes, próprios desejos, naturezas, preferências, gostos, e assim por diante. Foi um momento desconfortável para ela, e quando ela olhou para as costas do rei feiticeiro, ela quis se esbofetear. Ele era muito diferente de outros mortos-vivos, e por que ele não deveria ser? Então um anão pode ser diferente de outro anão? Ela discretamente resolveu ter a mente mais aberta no futuro. Quando ela olhou para seu rei, no entanto, ela não pôde deixar de ficar impressionada. Ele claramente já sabia de tudo isso, então ele já deve ter tido tempo para aprender sobre os povos que ele governava. Não é de admirar que Girknif tenha cedido a ele. Ele realmente é um governante supremo. Ela disse suavemente. Enquanto Ainz ouvia, ele pensou casualmente, então isso explica todas aquelas esculturas pintadas. Legal. Enquanto caminhavam, eles finalmente encontraram um grupo de esqueletos entrando e saindo de um túnel. O anão virou a cabeça para olhar por cima do ombro. Estamos fazendo amplo uso dos trabalhadores mortos-vivos de Sua Majestade, tanto que os mineiros anões agora têm 3 dias de folga, a cada 7, com amplo tempo de lazer, colocamos mais esforço em outros empreendimentos. Como o que? Ainz perguntou. Com o que representa 3/5 da vida.
O anão disse. Refinando e expandindo nossa produção de cerveja. Ele sorriu amplamente. Como a venda de nossa cerveja se internacionalizou graças às rotas comerciais estabelecidas por Vossa Majestade, tivemos que aumentar a produção, e os esqueletos não são muito adequados para a produção de cerveja. É um trabalho de artesão produzir com amor, nada como o levantar e abaixar automaticamente de uma picareta. Agora estamos produzindo muito mais do que antes, e a um custo muito menor, graças às instruções de Sua Majestade sobre cultivo interno. Ains tocou seu dedo esquelético em seu queixo. Eu tinha planejado visitar o conselho primeiro, mas na verdade prefiro um passeio pelo domínio primeiro. Depois de encontrarmos um de seus camaradas, mande-os avisar ao conselho que eu irei visitá-los, depois de passear pela área. Mas, por enquanto, por favor, continue, e me conte mais. Claro, senhor. O anão disse, acariciando uma barba ruiva que caía quase até a cintura, e era imaculadamente, até amorosamente mantida. Na verdade, não estamos longe das áreas de cultivo, aproveitamos os abismos profundos que a montanha nos deu. Ele apontou para uma escada próxima cortada na própria rocha, e protegida contra acidentes por um longo corrimão na altura da cintura. Um portão bloqueava a escada, mas estava destrancado. O anão levantou o trinco, e atravessou. Lena subiu, e agarrou o portão para mantê-lo aberto, e o rei feiticeiro começou a seguir o anão escada abaixo. Atrás dela, Leinas ouviu o portão fechar sozinho, e o trinco voltar a se fechar. Eles desceram o que parecia ser 1000 degraus, o grande abismo se abriu enormemente, e ela olhou para trás. Embora tudo estivesse bem iluminado pelas pedras brancas brilhantes, ela mal podia acreditar no que estava vendo. O poço era facilmente o mais profundo que ela já havia visto, maior do que qualquer desfiladeiro que ela havia encontrado. Foi uma visão verdadeiramente inspiradora. A parede de pedra na qual as escadas foram esculpidas foi cortada plana e polida. Ela se perguntou quanto tempo havia passado para torná-la assim. Por fim, chegaram ao fundo, e se depararam com uma trilha de pedra que se afastava da escada, e se ramificava periodicamente, guiando as pessoas pelas plantações. Como Vossa Majestade pode ver, nós favorecemos o crescimento de cogumelos, usamos os métodos de compostagem que Vossa Majestade nos ensinou para criar um solo rico. Ele começou a descer o caminho apontando para os muitos níveis de coxos de cultivo de cogumelos. E isso está em por sua vez, sustentada pela umidade dessas comportas. A água vem principalmente da neve derretida de cima. Fizemos buracos na montanha que antecede, e criamos um ponto de coleta onde a neve cairia ou a água correria, e que passa por canos, e é permitido apenas cair no ponto de coleta acima das calhas, e então ela corre. E parte da água cai por pequenos buracos para cair nas calhas. Como você pode ver, elas vão em zigue-zague para baixo até chegarem ao nível mais baixo, onde a última gota de água cai. O excesso que se acumula sem uso no final é levado por um trabalhador esqueleto para ser depositado em outro abismo para criar um lago artificial. Ainda não está nem perto de terminar, mas quando estiver, não apenas teremos um lugar para nadar, mas pretendemos comprar peixes dos homens lagarto, juntamente com outras plantas e insetos para mantê-lo equilibrado, e complementaremos ainda mais nossa dieta. O anão disse tudo isso com muito orgulho em sua voz. Eles então chegaram a uma roda que estava girando conforme a água a empurrava. Ah, e como eu poderia esquecer disso? Sim, conforme a água se move para o ponto de coleta, ela gira esta roda, que eleva as plataformas que chamamos de elevadores, permitindo que os anões subam às plataformas superiores onde cultivamos alimentos, e colhemos facilmente o que temos. Ele sorriu como uma criança, e caminhou até uma das calhas, puxou uma alavanca embutida na parede lateral próxima ao nível, e uma folha de metal deslizou para fora. Ele pisou nela, e esperou. O mecanismo do elevador deve ter sido construído na caixa fina como a parede ao lado das calhas, e então ele começou a subir. Logo ele estava 4 níveis acima, e ele desceu da plataforma de movimento lento, e ela deslizou para a parte superior. O anão demorou, e caminhou até a borda, inclinou-se, e acenou para o rei feiticeiro, e Leinas, e eles acenaram de volta com cuidado. Depois de um momento, ele voltou ao ponto da plataforma, esperou até que ela voltasse, deslizou-a no ponto de segurança que aprendia, pisou, e deixou-se descer de volta ao chão, onde puxou a alavanca, e algo saiu, agarrou a plataforma, e puxou-a de volta ao lugar. Engenhoso. O rei feiticeiro disse.
Seu pessoal merece sua reputação de engenharia. O anão curvou-se profundamente. Obrigado, senhor. É um pouco rude e inconveniente pensar em você apenas como anão. Você tem um nome em que confio, por favor, forneça-o. O rei feiticeiro perguntou, ou ordenou. O anão, ainda curvado, disse: Eu sou Emiline, um dos guerreiros anões que guardam a entrada leste. Muito bem, Emiline. Ains disse: Vou me lembrar desse nome. Em particular, Leinas pensou que aquelas 4 palavras poderiam facilmente construir ou destruir o futuro do jovem anão. Vou contar a meus filhos e netos sobre suas palavras. Emiline disse com uma voz profundamente honrada. Você já tem isso? Ains perguntou curiosamente. Ainda não, senhor, mas espero que meu marido cuide disso em breve. Emiline disse com uma risada irônica. Uma mulher. Ains pensou com total surpresa, e grato pela risada, ele se juntou à piada com uma risada própria para cobrir sua surpresa. Em sua própria mente, Leinas estava atordoada, não apenas por estar sendo guiada por uma mulher, por causa da barba, e tudo, mas ao pensar nisso, todos os anões que ela observou tinham barba. Então, claramente alguns deles deviam ser mulheres. Mas para uma surpresa ainda maior, o rei feiticeiro parecia saber disso o tempo todo com base em sua risada. Ele pode distinguir os sexos de pessoas tão diferentes umas das outras. Como ele pode ser assim? Ela se perguntou em estado de choque. Bem, você pode ter muitos dos dois nos próximos anos. Ains disse educadamente, sua voz nobre soava como se ele estivesse entoando uma bênção, e nos próximos anos, seu desejo por Emiline passaria de desejo à verdade, já que ela teve 8 filhos, e 8 netos com cada um de seus filhos ao longo nos próximos 100 anos, e constantemente acreditou a bênção do rei feiticeiro por isso, e contou a história de como um encontro casual com o rei morto-vivo junto com uma piada passageira, levou ao seu maior desejo de uma vida familiar se tornando realidade. A história se tornou tão popular entre seus filhos e netos que se espalhou ao longo dos séculos, por toda a terra natal dos anões, e a bênção do rei morto tornou-se uma história infantil popular que foi expandida com novos detalhes para ensinar lições de moral sobre hospitalidade, humor e valores. Com o tempo, as pessoas procuraram o rei feiticeiro para obter bênçãos semelhantes. Embora ele próprio nunca tenha aprendido a origem do mito, era tão apropriado para alguém assumindo o título de Deus do Novo Mundo que ele não conseguiu encontrar uma saída, então ele correu com o fluxo, e encontrou uma maneira de fazer funcionar. Levando o rei feiticeiro a desenvolver uma forma de magia de fertilidade, explorando a mecânica mágica dos Deves em Nazarick, usando seus efeitos replicativos, em combinação com as poções de Infireia Bariari que seriam secretamente misturadas em bebidas dadas àqueles que o visitavam para bênção. Mas naquele momento eles apenas compartilharam uma risada divertida, e a turnê mostrou as muitas inovações, e quando outros anões começaram a aparecer para seu turno na fazenda improvisada, eles pararam para olhar boquiabertos para o rei morto-vivo, congelando na base da escada até que finalmente viraram, e voltaram pelo caminho de onde vieram. Emiline soltou um arunf para tirá-los de seu olhar, pelo qual Ains estava grato, elevando-se sobre eles como ele fez, era desconfortável ser encarado. Emiline foi rápida em agir, apontando para alguém na parte de trás da multidão. Você vai informar ao conselho que o rei feiticeiro veio visitar o domínio, e ele pretende visitá-los hoje. Diga-lhes que ele está visitando a área primeiro, e estará se juntando a eles quando estiver pronto. Ela não se preocupou em dizer que era melhor eles estarem prontos. Porque ela não precisava, estava implícito no status do visitante. O anão para o qual ela apontou assentiu entorpecidamente, e correu escada acima. O resto de vocês fazem boas portas, mas entradas ruins, abram caminho, e deixem o rei feiticeiro passar. Ela estalou, e o resto rapidamente se moveu para um lado ou para o outro, e se ajoelhou, criando uma passagem para os degraus. Salve o rei feiticeiro! Disse, o que levou o resto a ecoar a declaração, e Ains passou sem dizer uma palavra, acenando educadamente, e acenando enquanto se movia para os degraus, grato por fugir do momento desconfortável. Quando chegaram ao topo, Emiline perguntou: Sua Majestade prefere ver o distrito do mercado, o novo distrito de mineração ou a Academia de Runas? Ela perguntou. Vamos apenas ir com o que está mais próximo, e trabalhar nosso caminho para fora. O rei feiticeiro disse. O distrito do mercado então.
Ela disse, e liderou o caminho. Claramente a hora havia avançado, já que a área quase vazia era agora uma agitação de atividade que parou quando o rei feiticeiro se aproximou, e chamou a atenção. Salve o rei feiticeiro! Foi gritado tão alto que estava sendo gritado até mesmo por pessoas que certamente nem poderiam tê-lo visto. Ao passar, Ains pensou que, mesmo sem o mensageiro, a palavra seria levada ao conselho de sua visita. Ains não queria ter uma multidão seguindo-o a cada passo, mas era difícil negar sua popularidade graciosamente, então ele levantou as mãos, e disse: Salve os anões, cidadãos leais, bons artesãos, e fundadores de seus próprios futuros, por favor, cuidem de suas vidas, venho visitar sua bela cidade, e ver os frutos que o Jardim da Paz deu origem. Saibam que meus pensamentos estão com vocês, e estou ansioso para cantar seus louvores aos meus ajudantes, e para todos os meus outros povos, mas não posso fazer isso muito bem se não puder andar por sua casa maravilhosa para ver o que vale a pena elogiar. Posso? Ele deixou uma pitada de alegria em sua voz, e ela foi transmitida com eficácia. Outra chamada elogiando seu nome surgiu, e então os anões começaram a retomar seus negócios, parando apenas para se afastar e observá-lo enquanto ele passava. Quando chegaram ao distrito do mercado, Ains ficou impressionado com a variedade de mercadorias em exibição. Vejo que a paz e o comércio o serviram bem, ele disse a Emmeline. Com nossos laços comerciais com Carne, Irrantel, o Império Baharut e as colinas de Abelion, expandimos nossos mercados de importação e exportação. Nossa cerveja e nosso equipamento agora são famosos, e nossa cerveja em particular é servida tão longe quanto o Reino Sagrado do Sul. Os membros da Guilda de Aventureiros têm carregado nossa fama em suas costas enquanto usam nosso equipamento para o mundo mais amplo. Espero que tenha servido como um grande benefício de recrutamento para a causa de Sua Majestade, bem como um benefício para a visão de futuro de Sua Majestade. Disse Emmeline. Tem sido. Ains reconheceu. Com esse equipamento como recompensa por treinamento e avanço, estamos alcançando mais do que a instituição anterior jamais sonhou. Agora com a nova arena, a primeira, mas com o tempo serão várias delas, e um sistema de avanço para a guilda através da experiência na arena, estamos preparados para um novo e extraordinário crescimento quando a poeira baixar nos eventos atuais. Nova arena? Ela perguntou curiosa. Eu construí uma arena em Carne há pouco tempo. Ains disse casualmente. Emmeline piscou. Vou ter que viajar até lá para ver. Ela disse, gaguejando suas palavras em surpresa. Você não vai se decepcionar. Disse Ains. Vejo que as joias estão se tornando mais populares aqui. Ele disse enquanto apontava para várias lojas. Sim, como a arte chegou até nós mostrando às pessoas que a usam, e nossos tempos mais difíceis passaram, e a prosperidade aumentou, passamos a importar mais produtos de luxo, algo que me deixa muito feliz. Ela disse feliz. Também passamos a importar algumas coisas chamadas tapetes e carpetes, que cobrem todo ou parte do chão. Apenas os ricos podem pagar pelos tapetes, mas, como eles são gostosos nos dedos dos pés. Ela disse com um suspiro melancólico. O resto do tempo no mercado foi ocupado com pequenas observações idiosincráticas, culminando com Ains percebendo que as moedas de seu reino eram a única moeda em uso. A antiga moeda anã estava completamente ausente. Quando ele perguntou sobre isso, Emmeline disse: Bem, o conselho poderia lhe dizer mais do que o senhor, o ministro do comércio provavelmente saberia mais sobre isso. Mas pelo que entendi, bem como Sua Majestade sem dúvida sabe, ficamos arrasados com a guerra com os Quagoas, quase perdemos tudo. Caramba, só agora, anos depois, começamos a reocupar algumas de nossas antigas casas nas outras cidades, e sem dúvida serão séculos antes que tenhamos população suficiente em qualquer uma delas para dizer que estão realmente ocupadas novamente. Isso deixou nossa economia devastada também, negociamos uns com os outros, e mais ninguém, mas quando Sua Majestade, e o comércio veio até nós com moedas de sua nação, e tornou-se o padrão de fato para nós usarmos. Eu mesmo não peguei outra moeda do reino anão por um ano depois que a primeira caravana veio até nós, embora usamos nossas moedas com seus mercadores. Pois era tudo o que tínhamos, não fizemos mais delas, então ficamos muito sem dinheiro, tornando-as inúteis como moeda. Para nós, exceto em casos muito raros. O ministro do Comércio decidiu que deveríamos simplesmente adotar a moeda de nosso Senhor,
você mesmo, e usá-la para negociar com todos os seus outros domínios vassalos, pois eles também a valorizariam muito. Ains acenou com a cabeça. Ele é muito sábio, este ministro do comércio. Dada a prosperidade que resultou, devo concordar, senhor. Ela disse. A essa altura, o distrito do mercado foi gradualmente deixado para trás, e a uma distância não muito grande, surgiu uma grande construção, cortada na montanha como a maioria das outras construções anãs. Acho que é a Academia Rúnica. Ele perguntou. É, senhor. Gondo fundou quando voltou para casa para uma visita a seus amigos. Ele obteve permissão para estabelecê-lo perto do novo distrito de mineração perto de fontes de material para forjar, e aqui ele tem professores instruindo novos alunos. Ains acenou com a cabeça, fingindo o máximo que podia para saber tudo sobre o que ela estava falando. Sim, com toda a pesquisa ocorrendo em carne, e a mineração ocorrendo aqui, faz sentido que o treinamento também ocorra aqui. Seus melhores ferreiros podem usar as ferramentas e materiais de Nazarick, mas seria um desperdício de material no desconhecido. Ele disse. Exatamente, Majestade, então ele tem um ciclo de professores entre os especialistas em carne que tiram suas férias aqui para instruir novos alunos. Em poucos anos os primeiros graduados sairão da academia preparados para exercer seu ofício como mestres, onde quer que Sua Majestade deseja a eles. Com um punhado restante como professores para oferecer mais instruções para a próxima geração. Eu não estava presente para o discurso de Sua Majestade aos ferreiros remanescentes anos atrás, mas todos nós temos suas palavras gravadas em nossos corações. Quando você desejou que redescobríssemos as artes perdidas de nosso ofício, Gondo se tornou uma espécie de herói popular entre nós por sua teimosa recusa em abrir mão de nossa herança única, e outros se esforçam para igualar sua paixão por runas como resultado. A voz de Emmeline estava entusiasmada, como uma criança recebendo uma guloseima. Eu gostaria de caminhar por ela, disse Ains. Majestade, eu acho que eles colocariam seus corpos no chão para você andar sobre eles para evitar que você tocasse a terra, antes que eles sonhassem em negar sua entrada. Emmeline disse com uma risada. Isso não será necessário. Ains disse com uma tosse que era um tanto cativante, e muito não parecida com um morto-vivo. Eles se aproximaram da escola, abriram a porta, e dezenas de anões no prédio pararam, e caíram de cara no chão, gritando. Salve o novo pai da criação de runas. Ains congelou, e Emmeline se inclinou. Sua estima pela arte é tal que eles acham que é um elogio maior do que chamá-lo de mero rei. Ela sussurrou suavemente, esperando que o rei feiticeiro não estivesse descontente, e ela ficou aliviada quando ele levantou a mão, e disse: Levantem-se, todos vocês nobres filhos das runas. Eles murmuraram em prazer com o título que ele improvisou para eles, sem saber criando um apelido para os artesãos de runas que os viriam chamados de filhos das runas século após século nos anos distantes que virão. Desejo ver o que meu investimento em seus talentos deu ao mundo. Ains disse, e um administrador, um anão mais velho, veio correndo como resultado da comoção, e se prostrou diante do rei feiticeiro. Isso será feito, senhor, temos um grande salão aberto que está disponível para esse fim, destinado aos alunos do último ano para mostrar seu projeto de graduação. Dê-nos apenas 1 hora, e os prepararemos para sua exibição. Enquanto isso, por favor, siga-me até o escritório do diretor. Acredito que Gondo está aqui hoje, e ficaria muito feliz em ver Sua Majestade novamente, não perdendo seu tempo enquanto esses alunos preparam sua exibição para você. Ains, Emmeline e Lena seguiram atrás do administrador claramente muito mais velho, e logo Ains se encontrou em um escritório pequeno, mas bem organizado, com um Gondo chorando ajoelhado na frente dele. Senhor, já faz muito tempo, espero que esteja satisfeito com todo o nosso trabalho. É tão bom vê-lo novamente. Levante-se, Gondo. Sim, estou muito satisfeito com tudo o que você realizou. Estou ansioso para ver o trabalho que a escola realizou. Mas como você treina os alunos em seu ofício? Ó Senhor, permita-me mostrar-lhe. Gondo saltou, e correu para fora da porta, e Ains descobriu que apesar do passo muito menor do anão, sua energia e entusiasmo era tal que o grande rei morto-vivo teve que dar grandes passos para acompanhá-lo. Logo Gondo abriu a porta para uma classe vazia. Em salas como esta os alunos passam o primeiro ano em runas. Ele disse, apontando para um quadro negro, eles aprendem não apenas o que a runa significa,
mas também os princípios mágicos subjacentes a todas elas. Eles devem ser capazes de moldar perfeitamente cada runa, primeiro no papel, depois na madeira, e depois em vários minérios, dominando seu uso básico sem qualquer objeto potencialmente poderoso. Depois que eles saíram da sala de aula, ele os levou para uma sala que tinha calor explodindo mesmo por trás da porta fechada. Eles então entraram, e Ains descobriu que havia inúmeras pequenas forjas ao longo das paredes. Os alunos então aprendem os fundamentos da forja. Se passarem o ano rúnico, passarão os próximos 2 anos como aprendizes de forja, aprendendo os fundamentos deste ofício, embora dediquem tempo nisso no primeiro ano, aprendendo como a forja trabalha, e assim por diante. A maior parte desse ano é ocupada apenas com princípios rúnicos, após 2 anos de trabalho de forja, intercalados com atualizações contínuas sobre runas e sua aplicação. Ele então os conduziu pelo corredor até outra grande sala de onde emanava um grande calor. A porta se abriu, e novamente eles se encontraram em uma sala com forjas, mas também contendo quadros negros e tabelas de referência ao longo da parede. Aqui em salas como esta tudo é reunido, as runas são finalmente aplicadas aos materiais, as ferramentas simples para a agricultura são as mais básicas, mas à medida que os alunos avançam, eles podem criar armas e armaduras ao longo de um semestre. Finalmente, eles passam o último ano em um único projeto, forjando um item ao qual seu nome está para sempre ligado, um projeto de graduação, concluindo esse projeto na montagem final da qual Vossa Majestade sem dúvida se orgulhará. Os principais vencedores da tarefa serão selecionados para ser enviado a Carne para se juntar à equipe de pesquisa de desenvolvedores de runas. A voz de Gondo estava igualmente cheia de orgulho enquanto eles caminhavam. A coisa toda durou apenas 1 hora enquanto ele apontava implementos individuais e explicava seu uso no processo, e assim que ele estava encerrando, o administrador idoso se aproximou deles. Senhor, a classe sênior apresentou seu trabalho para sua inspeção no salão principal da Assembleia. Se lhe agradar, eles aguardam sua conveniência. Gondo olhou para o rei feiticeiro com uma esperança desesperada que rivalizava com o primeiro encontro. O momento pairou no ar. Gostaria de ver essas coisas, por favor, Gondo, continue, mas não há necessidade de apressar, vamos levar nosso tempo e aproveitar a atmosfera. Ains disse sarcasticamente. Gondo corou um pouco, mas deu passos mais lentos e medidos desta vez enquanto caminhavam para o salão principal. Havia uma grande porta dupla de mármore branco da mais intrincada exibição. Nela estava esculpida uma série de figuras ajoelhadas diante da outra. Aquelas ajoelhadas eram claramente anões, com as mãos estendidas como se fossem receber algo. O que estava diante deles era uma grande figura esquelética, segurando uma espada na qual numerosas runas haviam sido inscritas. Ele estava oferecendo a espada para o grupo. Talvez Vossa Majestade se lembre desta cena, disse Gondo. Foi o momento em que nosso orgulho como ferreiros de runas foi restaurado, nosso fogo reacendeu, quando Sua Majestade nos presenteou com aquela antiga lâmina dos ferreiros de runas de outrora feita de técnicas esquecidas. Ela restaurou nossa dignidade, e nosso desejo como nada jamais fez antes. Nós imortalizamos naquele momento um desafio para nossos alunos. Pois nossos ancestrais nos entregaram seu desafio por meio de você. Observe o sinal acima. Ains virou a cabeça e leu: Aceite o desafio. Nosso lema. Gondo disse orgulhosamente quando as portas se separaram diante deles, e quando Ains olhou em volta, ele se lembrou das feiras de ciências de sua juventude. Havia estandes em todos os lugares com projetos em exibição. Havia cerca de 100 anões espalhados, a maioria deles parecendo nervosos quando se viraram para ver que seu patrono e o fundador de sua academia haviam se reunido. O que você acha, Emiline? Ains perguntou à guerreira anã. Eles fizeram meu equipamento, senhor, tenho orgulho de usá-lo, eles fazem um bom trabalho. Ela disse simples e diretamente. Concordo, agora vamos ver do que a próxima geração é capaz. Ele disse, e entrou no corredor. Eles foram para a primeira exposição. Um anão de aparência nervosa com uma grande barba preta ajoelhou-se imediatamente, e levantou-se quando permitido. O que você fez? Ains perguntou. O anão tropeçou em suas palavras, mas apontou para um grande barril. Senhor, este barril é... Bem, vai quando terminar, manter a cerveja na temperatura ideal, gelada e refrigerada, não importa as condições do ambiente, também manterá a cerveja fresca para que não estrague. Entendo,
Como funciona? Ains perguntou. O anão, encorajado pela curiosidade do rei feiticeiro, continuou a elaborar. Cada uma das bandas corre através da madeira em vez de fora dela, e cada banda tem uma runa diferente esculpida nela, com base no princípio mágico da separação e contaminação. Cada runa é capaz de funcionar independentemente, mas afeta a substância mais próxima a ela, sendo a substância mais próxima a cerveja. Usei as runas para frio, juventude e limpeza. Meu projeto inicial também pretendia a runa para luz, então que poderia ser facilmente transportado, mas eu não poderia colocar outra banda sem distorcer as runas por sua proximidade. Você não tentou usar o centro inferior para essa? Ains perguntou curiosamente. O aluno piscou quando a luz se acendeu com a pergunta de Ains. Isso não ocorreu a mim, meu senhor, isso é genial. Terei 4 runas sobre isso quando meu projeto final for entregue. Ele sorriu amplamente. A boca de Gondo se abriu. Majestade, você é um ferreiro de runas. Ains riu, e balançou a cabeça. Não, Gondo, apenas um lançador de magia razoavelmente bom que entende que às vezes para resolver problemas, você tem que virá-los de cabeça para baixo. Vou gravar as palavras de Sua Majestade em meu coração. Gondo disse suavemente. Além disso, quando o projeto dele estiver concluído, gostaria de fazer um pedido de 1000 desses barris, depois que ele for classificado, é claro. Enviarei uma lista para você mais tarde. Ains disse. Solicite uma patente através de Irrantel para o seu design, e você sozinho terá permissão para fabricar e vendê-los pelos próximos 7 anos. Ains disse ao anão cujos olhos eram quase tão grandes quanto seu rosto quando eles se expandiram com a perspectiva de um lucro tão esmagador, e se tornando tão amplamente conhecido de uma só vez. Bem, ainda teremos que fazer a nota oficial para a final, mas acho que é seguro dizer que você passou. Gondo disse ao aluno que estava literalmente dançando de alegria. Eles passaram por uma série de outros projetos ao longo de várias horas, alguns deles muito interessantes e inovadores, modificando objetos comuns em novos itens úteis, desde latas de lixo que puxavam poeira para si mesmas, até uma espada que poderia congelar ou queimar dependendo qual lado da lâmina foi usado. Ains ficou impressionado com o que Gondo havia realizado. No final de tudo, Ains subiu ao pódio no palco, e disse: Eu vim a este reino para percorrer as terras do meu povo, vim a esta escola para ver os frutos do seu trabalho, para saber se o investimento de tempo, dinheiro e sangue gastos para salvar os anões, e para salvar a arte das runas valeram a pena. Tenho orgulho de dizer, valeu a pena. Sua voz foi transportada com facilidade por todo o salão, que era silencioso o suficiente para que um alfinete pudesse cair e ser ouvido, mas nenhum alfinete ousaria cair e interromper suas palavras. Vi projetos fascinantes que melhoram a qualidade de vida, excelentes ferramentas de guerra que protegerão as gerações futuras. Os ferreiros de antigamente ficariam orgulhosos do que vocês realizaram, o legado deles está seguro em vocês, que serão os primeiros graduados da Academia Rúnica. Vocês são os primeiros, isso significa que, como seus professores, vocês devem definir o padrão para todos os outros seguirem, todas as classes que vierem depois serão comparadas a você, assim como todos os futuros professores serão comparados com estes entre os primeiros. Em suas mãos está o orgulho futuro de todos os que seguem. Vocês estão vivendo para isso agora, hoje. Então não deixe o futuro cair amanhã. Mantenham suas cabeças erguidas, artesãos rúnicos. Ains terminou a última palavra com um grito, resultando em aplausos de todos os estandes, e no fundo da sala, administradores, professores e outros alunos que ouviram falar de sua visita à escola, se infiltraram, e observaram silenciosamente com nervosismo e olhos esperançosos enquanto o rei feiticeiro julgava o que seus alunos e colegas apresentavam. Quando Ains terminou seu discurso, não havia um olho seco no fundo da sala ou em seu centro. Gondo mal podia ver através do brilho das lágrimas. Majestade, que eu viva para ver este dia. Depois de ouvir essas palavras, obrigado. Ele disse sinceramente. É um prazer, Gondo, continuem com o bom trabalho, todos vocês. Ele disse. Suponho que devemos nos encontrar com o conselho agora, tenho muito a fazer. Ains disse, um tanto arrependido. Como você diz, senhor? E Miline gaguejou. Ele tem tudo. Ela pensou consigo mesma enquanto liderava o caminho para fora da academia, e para o centro da cidade. Os anões pararam para olhar boquiabertos,
mas agora a notícia havia se espalhado amplamente, e perto do centro havia uma guarda de honra, com uma dúzia de anões totalmente blindados esperando por eles. Sua Majestade, nós somos sua guarda de honra, aqui para acompanhá-lo ao conselho, disse o indivíduo. Eu estarei sob seus cuidados. Ains disse educadamente. Lena seguia atrás, silenciosa enquanto observava tudo ao seu redor. As construções do interior da cidade eram grandes, mas claramente esculpidas em rocha sólida, tinham sido esquadrejadas e escavadas. As estradas tinham claramente sido feitas da mesma forma. Os prédios não pareciam ter tijolos, eles apenas pareciam fazer parte da própria montanha, com várias pedras brilhantes colocadas para fornecer aos anões toda a luz de que precisavam. Era ordenada, e isso falava de um trabalho de arquitetura qualificada. Não era um lugar que ela escolheria para morar, mas ela podia ver a utilidade de tudo isso. Então sua mente voou de volta para a academia, e ela se perguntou como ele pulou para uma solução para o barril tão rapidamente. Quando eles chegaram na Câmara do Conselho, eles se levantaram e se curvaram profundamente ao seu salvador. Antes que Ains os pedisse para sentar, uma cadeira permaneceu vazia. O forjador que havia roubado o lingote ainda não havia sido encontrado, nem o lingote que ele roubou, e eles não acharam adequado substituí-lo, mas parecia. Senhor, damos-lhe as boas-vindas à nossa pátria, esperamos que tenha gostado do nosso trabalho, e das nossas homenagens a você. O anão no centro disse educadamente. Eu gostei sim, mas esta minha turnê não é meramente por prazer, eu tenho uma necessidade muito mais séria, e maior. Embora eu deva primeiro dizer que sua Academia Rúnica é uma instituição da qual tenho muito orgulho, seus alunos são muito impressionantes para os mortais. Na verdade, encomendei 1000 cópias de um dos projetos. Os membros do conselho se entreolharam em choque e confusão, sem saber o que perguntar primeiro. O que foi isso que eles fizeram? Um dos anões perguntou, resolvendo a questão do que perguntar primeiro. Um barril que mantém a cerveja fresca, gelada, com colarinho firme, não importa quanto tempo fique guardado, e que seja leve para facilitar o transporte, permitindo armazenar e transportar muito mais cerveja. Eu disse a ele para solicitar uma patente para dar a ele direitos exclusivos de fabricação e venda nos próximos anos. Ains disse casualmente. Queremos comprar alguns para nós mesmos. Eles disseram com entusiasmo. Anões adoram cerveja. Ains pensou. Vou dar a cada um de vocês um dos barris que comprei como um presente pessoal, uma demonstração de minha grande gratidão por seu apoio a esta valiosa escola. Eles pararam e se curvaram profundamente mais uma vez. Somos eternamente gratos a Sua Majestade. Eles disseram em uníssono. Agora, vamos ao assunto mais sério. A guerra está chegando. Ele disse categoricamente. A teocracia Slane construiu uma aliança que cresceu para abranger muitos povos, e eles pretendem marchar sobre meus apoiadores, e minha nação, e nos levar à ruína. Não preciso dizer a você como eles se sentem sobre os anões, suponho. Ains perguntou. Eles engoliram em seco. Embora próximos aos humanos, os anões não se sairiam bem sob a teocracia Slane, assim como os elfos, e eles sabiam como os elfos haviam sido tratados. O que você quer de seus servos? Eles perguntaram. Eu pediria voluntários, e quantas armas de guerra você puder fabricar o mais rápido que puder. Percebo que seus números não são muitos, mas não precisam ser, seus números serão dobrados com outros, e juro que suas vidas não serão desperdiçadas desnecessariamente. Não ordenarei a nenhum de vocês que recrute seu povo à força, peço apenas que aqueles que estiverem dispostos, apresentem-se na base da montanha em 15 dias, para serem armados, e equipados às minhas custas, e transportados para o ponto de encontro para treinamento e preparação. Eles serão colocados sob o comando de Zariuzu, um homem lagarto que pode ser familiar para alguns de vocês. Houve muitos murmúrios, mas o conselho se levantou, e se curvou novamente. Teremos notícias enviadas por todas as nossas propriedades pedindo voluntários entre nossos soldados e cidadãos comuns. Acho seguro dizer que Vossa Majestade terá todo o nosso apoio nesta guerra, é o mínimo que podemos fazer depois que você nos protegeu dos Quagoas. Sua figura mais velha disse: Eu sou voluntário. E Miline disse com firmeza: Senhores, enviem seus voluntários até mim, e eu me certificarei de que estejamos todos prontos para partir a tempo. Ela disse: Muito bem, você terá comando temporário até entrar nas fileiras do Rei Feiticeiro.
O comandante militar disse com surpresa. Estou feliz que esteja resolvido. Ains disse. Agora, há mais um assunto. Eles pareciam incertos. Álcool. Ele disse. Eles pareciam muito certos de que estavam muito felizes. Terei materiais enviados de Nazarick para uma festa improvisada, que chamo de Festa da Lemúria. Pretendo fazer um evento anual em tempos de paz, quando tudo estiver dito e feito, para celebrar uma viagem satisfatória, e ver meus súditos tão prósperos, e crescendo tão forte. Disse Ains. Se a palavra puder ser espalhada, e se você reunir alguns criados para preparar as mesas, e músicos para tocar, bem, posso estar pronto em pouco tempo. Ele disse. Gondo claramente não era o único anão que podia se mover muito rapidamente com pernas curtas, e em pouco tempo havia mesas, cadeiras, músicos, e muito mais reunidos na praça principal, quando Ains abriu um portal, e servos mortos-vivos começaram a trazer barris de cerveja, garrafa após garrafa de vinho, e inúmeras variedades de comida, de peixe a carne, e inúmeras coisas irreconhecíveis. Os anões estavam mais ansiosos do que podiam dizer. Em poucas horas, as pessoas estavam festejando, comendo, e bebendo, rindo, dançando, flertando, e se divertindo de outras formas. O semblante severo do anão médio, Ains decidiu, tinha um entusiasmo quase infantil para o riso e diversão enterrado logo abaixo da superfície, e precisando apenas de uma desculpa para sair, era uma que ele estava feliz em oferecer. Tal foi o curso dos eventos no que deve ter sido noite, quando anões bêbados e felizes cambalearam de volta para casa ou caíram onde estavam. Ains não pôde deixar de rir da cena, tanto que quando ele se levantou para falar para anunciar sua partida, ele só podia agradecer que seu rosto não mostrasse nenhuma expressão. Como era, ele só precisava evitar rir. Bons anões, vocês fizeram um ótimo trabalho, fizeram de sua cidade algo para se orgulhar, então eu brindo ao seu futuro, e estou ansioso para fazer este brinde por mais 10.000 gerações, na festa da Lemúria que eu ofereço. Com seus descendentes ainda por vir, e eu devo dizer a eles, que seus ancestrais sabiam muito bem como se divertir. Ele começou a última frase com uma voz conspiratória quase sussurrada, mas terminou com um alto floreio, e uma caneca erguida que atraiu muitas outras erguidas em resposta, e muitos aplausos. Ains abaixou sua caneca, lamentando que ele não pudesse beber como costumava, e ele se virou para Emmeline. Foi um prazer conhecê-la. Ains disse, e ela se curvou profundamente. Agora meu tempo acabou, eu tenho outros lugares para ir, mas eu te verei novamente, tenho certeza, até então, boa sorte. Ele disse, e criou seu portal, e então passou por ele, com Lena seguindo logo atrás dele. Ela olhou em volta, e se viu na escuridão. Ah, Irrantel! Ains disse enquanto se espreguiçava de uma forma que Leians tinha certeza que nenhum morto-vivo normal jamais faria, segurando seus braços, e inclinando-se para trás de modo que sua cabeça se inclinasse para cima para olhar para o céu. Ah, está de noite, suponho que possamos encontrar uma estalagem para passar a noite, e começar amanhã. Porém, como eu amo as estrelas! São como joias que decoram este mundo.